noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia Sagrada, onde foi anunciado Apocalipse 13, verso 11 ao verso 18. A partir do verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém. Senhor, já tem sido levantado a Ti orações aqui, levantadas a Ti, louvores, e é uma adoração a Ti sair de casa, vir à Tua casa. Tudo isso é culto, é adoração. A ponto do Senhor dizer através do profeta do Senhor, que se Deus está no coração daquele crente, ele não suporta ficar em casa, podendo vir à igreja, sabendo que ali há irmãos assentados, ouvindo a Tua palavra. Isso é uma adoração, é um culto a Ti. Já começou lá em casa o seu culto, portanto começou também a sua bênção, irmã e irmão. Cremos perfeitamente, pela Bíblia Sagrada, pela mensagem, que nós seremos recompensados, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Sem nenhuma programação, sem nenhum propósito, nós estamos sendo voltados para os selos, aqui e no rádio. Até estive pensando, por mais que a gente fale calmo, mostrando a coisa através da história, através das Escrituras e da revelação, porque esta é a diferença do ministério profético do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Ainda essa noite eu gravei, saiu agora de tarde, vai sair amanhã de manhã na clube, que João viu todas estas coisas, foi ele próprio quem escreveu Apocalipse 10, mas quando ele voltou daquele exílio, ele teria muita coisa para falar para a igreja, de mistérios. Mas ele deixou isso somente no que estava escrito. Porque como
um profeta de Deus, inclusive simbolizando ali a noiva do Senhor, ele não ousaria fazê-lo. Ele voltou e escreveu a primeira, a segunda, a terceira carta, e o seu tema foi esse: amai-vos uns aos outros. A história diz que terminava o culto, ele ficava na porta da igreja, da congregação, pegando nas mãos dos irmãos e dizendo: amai-vos uns aos outros. Ele não voltou de lá interpretando como um grande homem, porque tinha visto estas coisas. Conforme já afirmamos, ele não ousaria fazê-lo, porque muito bem sabia ele que isso era para o 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Porque esse anjo, ele é terreno. Aquele do arco-íris, não. Aquele é Cristo, diz o profeta. É Jesus Cristo. Mas o 7º anjo está exatamente aqui, ó. Ele está no capítulo 5, é uma das pontas, um dos olhos, um dos espíritos de Deus enviados a toda a terra. E olhei, verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então você pega o primeiro selo, parágrafo 15, veja como isso combina. Aqui, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 20, verso 19, o próprio Senhor Jesus interpreta isso. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por isso aquilo ali é um castiçal, exemplo perfeito do que Zacarias escreveu. Vamos exemplificar: um pavio passando a luz para o outro. O bojo ali tinha azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, passando a luz de uma era para outra, até chegar no 7º. Então, o Espírito, eu creio assim, está advertindo, porque eu também, graças a Deus, nunca ousei a ter preocupação com os selos, sabendo que os 7 selos, e mesmo as 7 eras, é preciso compreender isso. As 7 eras da igreja, elas contêm uma mensagem especial para a noiva enquanto ela estiver aqui na terra. Há muitos crentes, e às vezes até pastores, que pensam que, uma vez revelados, e que a igreja hoje não precisa mais estar estudando 7 eras. Mas é engano. É engano, e bem como os 7 selos. Sem entrar em tonterias, em ismos, chega a hora certa da gente estudar, e como vocês estão notando, que de uns dias para cá nós estamos vendo isso com uma certa facilidade.
Então, o sétimo anjo é este mensageiro no qual nós cremos. Essa coluna, essa nuvem, que forma o rosto de Jesus Cristo, se você reparar, eu sempre digo isso. Nós temos arquivado aí a revista Life de 1963, que mostra essa coluna de fogo, essa nuvem. Isso não foi fotografado por um irmão da mensagem, por um seguidor do irmão Branham. Isso foi fotografado pelo Observatório Científico de Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos. É uma coisa sobrenatural. E isso aí é formado por 7 anjos. Exatamente por 7 anjos. É uma coisa fabulosa, é a coisa mais extraordinária. Eles falam de primeira até 8ª, 9ª maravilha, sei lá até quantas maravilhas. Na verdade, se eles forem estudar, dessem ouvido, e pegar o documentário da vida do irmão Branham, eles poriam isto como primeira maravilha do século. Lá o profeta, Deus falou com ele, ele apanhou uma pedra e disse: joga essa pedra para cima. Ele jogou a pedra, quando a pedra bateu no chão, houve um grande estrondo. Um terremoto sacudiu toda aquela costa ali do Alasca e formou um espetáculo, um show celestial. Então, sempre quando está acontecendo alguma coisa na terra, está acontecendo também no céu. Mais do que nunca, vamos nos tornando assim mais convictos, entendendo que nós não temos que deixar de ser humanos para irmos no rapto. Deus não depende mais daquilo que nós somos, depende apenas, unicamente, exclusivamente, da nossa eleição, da nossa predestinação. Não temos que pregar para aumentar a nossa fé, a nossa convicção de que o irmão Branham é profeta, é o 7º anjo, é Elias, para esta era, claro. Mas esses estudos, sem dúvida alguma, vai nos trazer uma edificação toda especial. Eu creio que essas palestras substituem os sermões. Por quê? Você pode ver que é exatamente isso que fez diferença no ministério do profeta. Não foi bem a eloquência, não foram as curas, os milagres, nem mesmo a ressurreição de mortos, sinais nos céus e na terra. Mas foi exatamente isso aqui. O eleito vai deixando a sua impressão, vai largando, deixando de se impressionar com a coisa que emociona, e vai se tornando cada dia mais realista, não insensível, não dormente, não incauto. Isto não quer dizer, uma coisa não quer dizer isso, mas ele vai se tornando cada dia mais maduro. Ele não diz amém para qualquer coisa. Ele vai só dizer amém para aquilo que realmente combina com a revelação. Isso é certo. Então nós vemos aqui no 2º selo
que já está cumprido, está na história. Eu gostaria de observar com os irmãos o que o profeta disse, e sempre deixando uma grande parte para trás, a partir do parágrafo 107 já, ele diz: agora consideremos o que João viu. Ele podia, porque você sabe, ele estava lá no quarto. Ele estava no quarto e o anjo vinha a ele a cada dia, um selo era revelado. O Senhor via ali no quarto, a cada dia ele revelava um selo. Revelou o primeiro selo, depois o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, até ali. Então ele podia dizer: consideremos o que João viu. Ellen White, Joseph Smith e tantos outros líderes, teólogos, estudiosos, estudaram o Apocalipse, como o próprio irmão Branham estudou 20 anos antes da revelação. Mas o que acontece? É uma matéria controvertida. Isto quer dizer, o que uma denominação conclui, choca com o que a outra conclui. Isso é que é controverso. Choca. A conclusão, aquele pensamento choca, não combina com o outro teólogo, com o PhD, com o catedrático. Eles estudam escatologia, as últimas coisas, parousia, a vinda do Senhor e tantas outras, não é? Então, cada um tem uma conclusão teológica que não combina, combina às vezes em algumas coisas, mas não combina em tudo. Então isso chama-se controvérsia, é matéria controvertida. É questionável ou questionáveis tais e tais pontos. Então, o profeta pode vir com essa autoridade. Ele teria, como teve e tem essa autoridade. Consideremos o que João viu. Saiu um cavalo vermelho, isso depois de estudar o cavalo branco. Que eles dizem, como Ellen White mesmo diz que, dos adventistas, diz que esse cavalo branco é Cristo. O cavaleiro do cavalo branco. E a maioria dos teólogos concordam com isso. Mas não é Cristo. Ele campeou, conquistou, concluiu a sua conquista no Concílio de Nicéia. Até então não havia batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nunca tinha havido. Não havia, nunca ninguém tinha falado em três pessoas distintas, trindade. Ninguém conhecia esse termo, até então. Mas daquele concílio, eles saíram de lá com Jesus nascendo dia 25 de dezembro, porque foi um pacto com os pagãos. E eles tinham três pessoas na divindade deles lá, inclusive uma deusa. E política ela se exerce através de pactos, de acordos. Então, eles saíram de lá com uma bolacha redonda, porque os pagãos adoravam o sol. Para você compreender melhor, a palavra domingo já quer dizer dia do sol. Eles puseram esse apelido no primeiro dia da semana. Mas lá no inglês é Sunday, quer dizer dia do filho, né? Do sol, é do sol, né? A segunda já é dia da lua. E depois eles passam para o castelhano para enquadrar no zodíaco. Isso aí, então,
Tem até miércoles e tantas coisas aí para enquadrar com os planetas. Mas o certo é que foi dali que saiu tudo isso. Então, quem não concordou, ficou sob o ministério do cavalo vermelho. Saiu um cavalo vermelho com o seu cavaleiro, e a ele foi dado poder de matar com uma grande espada. Aqui está a minha revelação disto. Este é Satanás de novo. É o diabo em outra forma. O primeiro lá do cavalo branco, não importa se ele estava num cavalo branco. O cavalo branco que é Cristo está lá em Apocalipse 19, não é em Apocalipse 6. As trombetas estão relacionadas com guerra civil, guerra entre as nações. Mas encontramos aqui que este homem tem uma espada e, portanto, está relacionada com uma guerra política religiosa. Pode ser que você não pense assim, mas observe-o bem por uns momentos. Observem a mudança de cor destes cavalos. É o mesmo cavaleiro. Um cavalo é uma besta. E na Bíblia, uma besta é um símbolo que representa um poder. Quando se fala besta, na linguagem popular, não está xingando, não. Está falando poder. É o mesmo sistema cavalgando num poder de outra cor. O cavaleiro é o mesmo. Mudou de cavalo, mudou de poder. Mudando do branco inocente ao vermelho ensanguentado. Observem como vem. Quando começou apenas uma pequena doutrina chamada nicolaísmo. Com essa doutrina foi que eles tiraram os pescadores da frente da igreja. Então, e fez esses solteirões aí, através do celibato, puseram batina neles, e eles têm que estudar 15 anos, 12, 15 anos, num seminário, para sair de lá lendo catecismo para o povo, jogando água benta no povo. Só isso. Então tirou o Pedro da frente da igreja. Tirou o leigo, o laico. Agora, isso não mataria ninguém, Apocalipse 2:6. Porque apenas era uma doutrina, um espírito entre as pessoas, enquanto ele estava precisando de oração da igreja. Isso não mataria ninguém. Oh, era tão inocente cavalgando sobre este cavalo branco. Nós poderíamos ter uma grande igreja por todo o mundo. Poderíamos chamá-la a Igreja Universal, que a Igreja Católica é universal. Católico quer dizer universal. E assim a chamam ainda. Poderíamos ter, é perfeitamente inofensivo, aquela coisa inocente. Somente um grupo de homens que nos reuniremos para ter companheirismo. Vê você? Foi algo inocente representado pelo branco, cavalo branco. Então os dignatários, os de melhores vestes, os educados e demais, como dizem, pássaros de uma mesma plumagem, assim são todas da mesma classe, dizem, aqueles pobres, se querem continuar assim tropeçando, é coisa deles, porém nós vamos juntar uma melhor classe de gente, nós vamos nos polir. O simples, o humilde, não terá lugar na igreja. Se conseguirmos nos separar, seremos uns maçônicos ou algo parecido, uns tipos raros. Em verdade, são raros para o verdadeiro crente. Nós queremos um grupinho, como um sindicato, que possamos chamá-lo nosso. É uma doutrina, algo muito inocente. Irmãos, nós não temos nada contra vocês. Vocês estão bem. Porém, sentimos que nós temos negócios, devemos estar juntos, assim dizem eles.
E isso continuou até que sucedeu. Porém, quando esse terrível espírito enganoso se encarnou num homem, tomou o lugar de Cristo e foi adorado como Cristo. Em outras palavras, ali no Vaticano, eu tenho estado ali, está escrito Vicaribus Filii Dei. E isso está escrito em letras romanas. Agora, se você o traduz, significa em lugar do Filho de Deus. Em outras palavras, ele é um vigário, quer dizer, vigário de Deus na terra. Isto é, um que toma o lugar de outro, é o vigário. Ele é o vigário em lugar do Filho de Deus. E a Bíblia diz, aquele que tem sabedoria, conte o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Agora, se você toma desse título, Vicaris Filii Dei, as letras que têm valor numérico, segundo os algarismos romanos, não é? Ao somá-los, dão exatamente o número 666. Vicaribus, o V igual a 5. O I igual a 1. O C igual a 100. O I igual a 1. O V igual a 5. Então você tira 112 da palavra Vicaribus. Tira um valor numérico de 112. Filii. O I, 1. O L, 50. O I, 1. O I, novamente, 1. Filii. Então, da palavra filho, você tira um valor numérico de 53. Dei. O D, já quer dizer 500, não é? 500, no algarismo romano. O I mais 1, então você tira um valor numérico de 501. Então você soma 2, 3, 5 e 1, 6. 1 e 5, 6. Porque é o 0, que é 501. Se tivesse um quadro, né, seria bom. E 1 e 5, 6. 1 mais 5, 6. 666. Esse é o gráfico. Então, disso ninguém pode ter dúvida. Porque ele já conquistou tudo o que ele tinha que conquistar para formar esta imagem da besta que é o ecumenismo. Mas a palavra diz que foi dado Espírito para ela falar. A Bíblia diz que ele estaria no templo de Deus, adorado como Deus. Quando essa pequena doutrina chegou a encarnar-se no homem, ele chegou a ser um vigário em lugar do Filho de Deus. Que espírito mais enganoso! Essa questão de idolatrar um homem, isso não é só católico que faz isso, não. Você pode idolatrar a mim. Você pode idolatrar o seu pastor, o pastor tal, o pregador tal. Isso é uma tendência humana. E eles dizem assim, quando eu conheço uma história nos Estados Unidos, e tem uma coisa, ela não é recente não, ela é antiga, é do tempo do Fordinho 29 ainda. Um pastor desses avivalistas, e legalista, ele pregando, ele pregava de uma maneira terrível. Ele tinha uma machadinha, e ele tinha muito poder para curar e tudo, fazia um movimento tremendo. Ele tinha um tabernáculo muito grande, mas ele, de todos os modos, ele era um mercenário. E ele então jogou o povo contra o capitão, contra o delegado, porque ele queria fechar os bares e as boates, chamado por eles na época de bordéis. E ele
E as autoridades não fizeram. Então ele pegou e comandou um quebra-quebra para fechar tudo aquilo. E quebrar, e entrou e foi quebrando sua machadinha. E ele entrou num desses lugares chamado por eles de bordéis. E quando ele estava quebrando e mandando prender aquelas mulheres, apareceu uma mulher muito bonita, uma loira muito bonita. Aí começou a rir na cara dele. Ele parou de uma vez. Ele teve que parar de uma vez. Ele chamou o capitão e mandou suspender aquela coisa tão dramática que ele estava cometendo. E ela entrou para lá sorrindo. Depois ela dava uma gargalhada e ela riu demais dele. É que ele tinha um caso com ela. Ele tinha caso com ela. Então, o que aconteceu? Ela o chamou lá particularmente, armou uma cilada para ele, ficou um fotógrafo lá escondido. Ele realmente ele não quis mais nada com ela, mas ela pediu o último beijo para ele. Ele caiu na cilada, o fotógrafo beijou, depois ela pediu um dinheiro para ir embora. Quando ele tirou o dinheiro, o fotógrafo pegou de novo. Ela pegou e chantageou ele com 20 e tantos mil dólares na época. Depois botou no jornal assim mesmo. Resultado: o povo que o idolatrava jogou ovos nele, jogou tanta coisa nele, e ele teve que aguentar caladinho, quietinho lá no meio do povo. Então aquelas mulheres histéricas que idolatravam caíram para o outro extremo e botaram ele abaixo de zero. Mas naquele ínterim tinha um homem lá das autoridades. Ele disse assim: isso aí é uma chantagem. Mas por que o povo fez isso com ele? Aquela frase ficou gravada. Ele disse assim: o povo não permite que seus deuses sejam humanos. Então, quando você idolatra um homem, você não permite que ele erre. Por isso que o irmão Brana disse: Deus fará com que ele erre propositalmente para você tropeçar. Para alguns tropeçar, ele fala assim. Ele disse: mas irmão Brana, ele próprio faz a pergunta pela pessoa. Ele disse: mas irmão Brana, Deus faz isso com propósito. Ele disse: propositalmente. Ele disse: ele fez isso lá no deserto. Ele fez. Quando Moisés errou daquela forma, já foi dentro do programa de Deus para que aqueles que tinham de tropeçar, tropeçarem. Então não se pode idolatrar o homem, porque o povo. Então essa frase ficou uma frase famosa, memorial mesmo. Então o povo não permite que seus deuses falhem, errem. A frase é essa: o povo não permite que seus deuses sejam humanos. Então eles fazem de Deus, faz do homem um Deus, um rei. E esse Deus não pode errar. Esse Deus não pode ser humano. Para que fazer de humano Deus? Para que fazer de um humano um ídolo? Então, enquanto ele está marcando gol, é um rei. Está lá em cima. A hora que ele cai, então, pedra nele. É assim que a imprensa faz, a mídia faz isso. Ela joga lá em cima, depois joga lá embaixo. Basta falhar. Idolatram. Não se pode idolatrar homem, porque você está fazendo exatamente o que o católico faz. Se você idolatra o pastor, o católico tem razão de idolatrar seu pastor. Se você idolatra o profeta,
como um pastor universal, o católico está certo em idolatrar o seu pastor universal, que é o Papa. E aí? Agora, saber mostrar isso com essa clareza, tem que ter a revelação dos selos. Porque pesa uma sentença sobre cada homem que está sendo ovacionado. Quando você vê esse homem, esse pregando e coisa e tal, você, pela revelação divina, você ora por ele. Há uma sentença sobre ele. Porque, enquanto uns dizem que ele é um demônio, outros fazem dele um Deus. Sempre foi assim. Assim fizeram com o próprio Senhor Jesus Cristo. E você vê que eles queriam adorar até São Pedro. Agora, São Pedro nunca foi Papa. Tanto que ele pegou a Cornélio pela mão, não ajoelhe nos meus pés. Eu não aceito isso. Agora, o irmão Branham não conseguiu uma audiência com o Papa, porque tinha que ajoelhar e beijar o anel dele lá, a mão dele, para poder entrar lá. Ele disse, não. O rei, ou para falar com o rei, tinha que cortar uma perna da calça e sair de costas. Não pode dar as costas para o rei. Isso eu faço porque é política. Mas aquilo lá é religião, eu não faço. Então ele voltou sem ter audiência. Compreendem? Isso é muito profundo. Você diz assim, bom, um culto de quarta-feira, por que não deixa isso para um domingo, então? Mas nós não sabemos se nós temos o amanhã. Agora, veja que frase, se você quer escrever isso. O povo não permite que seus deuses sejam humanos. Esquece que é humano. Para que idolatrar? Agora, é claro que tem um outro extremo. O outro extremo é um pecador e desrespeita o ofício, e grita, e abusa, e fala o que for. O profeta disse, se você não pode respeitar o homem, respeite pelo menos o seu ofício, porque Deus respeitou o ofício que Moisés tinha. Porque ele conhecia os seus fracassos, mas conhecia o seu coração também. E conhecia mais do que isso, a sua chamada. Porque foi ele próprio quem o chamou. Mas é exatamente o que fizeram com o Papa. Há tantas pessoas que caíram da fé, se escandalizaram, quando o irmão Branham morreu de acidente de automóvel. Mas não podia viver sem irmão Branham não podia morrer. Irmão Branham fala em alguma mensagem assim, como no 7º selo, ele disse, eu vejo que meus dias estão, contados. Então, irmãs lá ficaram suspirando, irmão Branham. Mas quando ele morreu de acidente do automóvel, escandalizaram. Com todo respeito, Deus tem consideração especial com uma irmãzinha dessa. Mas ela chegou aí e me encontrou comendo na maior sinceridade do mundo. Já falei isso aqui umas 2 vezes. Ela disse, eu pensei que o pastor Joaquim não comia. Olha que impressão. Agora, Paulo se encarregou disso também. E o profeta desesperadamente disse, eu caio sobre o meu rifle, se vocês continuarem com isso. Na mensagem, senhores, é o tempo, ele ficou desesperado e disse, não olhem para mim, olhem para ele. Deixem a mensagem, a palavra vos pastorear. Porque naquele dia você vai ter que estar diante dele. Não adianta você culpar A, B, C, D, seja quem for. Não adianta você ter razão naquele dia. Se apresentar diante dele como uma vítima, não resolve.
Então, aqui nós vemos que ele chegou a ser vigário, por quê? Porque ele encontrou ambiente para isso. Por que esses artistas, essa mulher que vende os baixinhos dela aí, apresentando produtos que é extrato de tomate, goiabada e não sei lá mais que, não sei mais o que, tudo veneno que ela nem prova. Ela vende esses baixinhos, chamados assim. É porque elas encontram baixinhos para isso. Encontra povo para isso. Por que ele virou vigário? Por quê? Porque ele encontrou povo para fazê-lo vigário. Encontrou pessoas para isso. Agora, veja o que vai acompanhar quando vem esse show de rock no país. Vem agora uma dupla, um trio. Uma menina evangélica me disse, não, mas espera aí, não é aquele rock lá, pastor, não é aquele rock lá, a gente canta hino, é para Jesus, não é aquele rock lá que eles cantam, não. Eu disse, minha filha, rock não é letra, não, rock é ritmo, e esse ritmo vem do diabo, do inferno. Cada pastor que tivesse luz, ele não aceitaria bateria dentro da igreja por preço algum. Essa bateria tem um espírito do diabo nela. E a pessoa não percebe, porque não é só o rock em si, não. A música, minha irmã. Você não sabe que poder tem a música. Poder maligno e o poder benigno da música. Mas por que eles se tornam ídolos dessa forma? Enche o Pacaembu, acaba com o estádio e faz misérias e coisas, e fica na sacada do hotel lá, as bobas desmaiando lá embaixo, meu bicho cabeludo, barbudo, nojento, e desmaiando lá embaixo. Por quê? É por causa disso. Idolatram. É espírito. São espíritos. Quando esse homem sai pelo mundo, aí você sabe o que vira, o que acontece. Que espírito mais enganoso. Isso se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E desde logo você recordará que Satanás é a cabeça de todo poder político em cada nação. Satanás é a cabeça de todo poder político de cada nação. Agora você vê onde foram cair os nossos irmãos pentecostais. Isso se encontra em Mateus 4, 8. Satanás levou Jesus Cristo a um monte alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo havidos e por haver, no momento de tempo. Isso é algo tremendo. Ele disse, te darei tudo isso se prostrado me adorares. Nós não vimos aqui? Gente, veja a escolha de Ló, como foi sábia, como foi bonita, inteligente. Campinas irrigadas, terra que era como o jardim do Senhor, e ele foi tão abençoado que já era governador de Sodoma. Olha, só uma coisa fez a diferença, só uma coisa fez diferença. Depois, foi o fim é que fez a diferença. É o fim do Jó é que faz a diferença. O fim do Jó, que teve a orar pelos sadios depois, seus amigos, que ficavam ali como que, usando de graça, misericórdia com ele. Com aquele olhar de misericórdia, vamos ter graça com ele, vamos ter paciência com ele. Mas no fim, o fim de Abraão é que fez a diferença. O presente era loucura o que ele fez. Ele não podia ter posto um sobrinho. Ele tinha que dizer, rapaz,
vai para cá e eu vou para lá. Você é meu sobrinho e você vem comigo de favor. Não. Olha, o lado que você escolher, você escolhe, eu vou para o outro lado, o contrário. Ele sabia por revelação que o lado que Ló escolhesse era da carne. Era da carne. Às vezes o marido chega a essa conclusão sobre a mulher dele. E vice-versa, a mulher chega a essa conclusão sobre o marido dela. E até filhos e pais e filhos chegam a essa conclusão. O lado que meu pai escolheu, eu já sei que é da carne. Mas o que o diabo fez lá? Ele queria adoração, ele quer ser idolatrado. Te darei tudo isso, se prostrado me adorares. São poucos líderes que se sentem mal ao serem elogiados. Dizem que quando Moody recebeu um elogio de uma irmã depois de um culto, ele percebeu aquilo de uma maneira especial. Ele respondeu para ela: sim, irmã, o diabo já me falou isso antes da senhora falar. Há uma certa maneira de certos elogios que você sente mal com ele. Você não se sente bem. O profeta diz: eu prefiro dar uma rosa para o irmão Neville enquanto ele está vivo do que um buquê depois, um buquê de rosas depois de morto. E ele não poupou elogio ao irmão Neville. Você não pode poupar elogio, agradecimentos à sua mãe, ao seu pai, ao seu marido, à sua esposa. E falar bem das pessoas é cristão. Mas isso aqui é diabólico. Te darei tudo isto se prostrado me adorares. São poucos os líderes que chegam ao fim da carreira como eles subiram. Que se tiverem que descer, vão descer como subiram. Milhões passam pelas suas mãos. Eles não ficam milionários. A fama não lhes incomoda. Eles não se deixam se levarem pelo sentimento, o sentimentalismo do povo em torno de sua pessoa. Te darei tudo isso se prostrado me adorares. Porém, Jesus sabia que ele herdaria tudo isso. Você sabe que você vai herdar. Porém, Jesus sabia que herdaria tudo aquilo que ele estava mostrando. Hoje dizem: pobres de vocês ali, tão fanáticos. Sem dúvida, a terra é nossa, meu irmão. Jesus sabia que era dele. Para quê? Por quê? Em troca de que adorar a Satanás? Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Agora note, Jesus, sabendo que ia herdar, lhe disse: vai-te, Satanás, que escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele só servirás. Vê como sempre lhe citou a Escritura? Vê como ele resistiu e venceu, citando-lhe as Escrituras? Agora, quando ele, como a cabeça dos demônios, se encarnar nesse super-homem religioso, como tem predito a Bíblia Sagrada, então une a igreja com o Estado, seus ambos poderes unidos. Quando saiu aquele espírito de anticristo, apenas foi um espírito. Acabei de dizer, não é comunismo, não é Mussolini, não é Hitler, não é Saddam. Estão dizendo que é o anticristo. Não é Saddam. O anticristo é antipalavra, é aquele que falsifica a palavra, torce a palavra, vende a palavra, faz pacto político religioso. Esse é o anticristo. Quando saiu aquele espírito de anticristo, apenas foi um espírito, logo chegou a ser o quê? Chegou a ser, agora observem bem este selo. Quando saiu o espírito, foi anticristo, contrário aos ensinos de Cristo. O que Cristo mandou
que sua igreja fizesse está contra o pecado. Diziam: não quer dizer isto. Isso foi para outros ali há 100 anos. Isso não é para nós. Eles dizem. Isso é quer dizer, contrário. Então saiu o cavaleiro, não tinha coroa, mas lhe foi dado uma, e cavalgava sobre o cavalo branco. Tinha arco, mas sem flechas. Então, quando saiu, há pouco tempo lhe foi dado coroa. Ele foi entronizado e recebeu uma coroa tríplice. Você sabe disso? Porque não se pode colocar uma coroa sobre a cabeça de um espírito, ele tem que ser encarnado. Mas quando esse espírito chegou a encarnar-se num homem, a segunda obra da dispensação, seu ministério, então foi um falso profeta coroado para operar as obras do espírito do anticristo. Agora vemos claro, tão claro como pode ser. Agora Satanás já tem controle dos poderes políticos em todo o mundo. Não tem que se escandalizar com nada. Eleito não se escandaliza. Agora tem chegado a um lugar onde formará um poder universal religioso. E vocês, meus irmãos, não podem entender qual é esta nação que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, representada neste animal que se levantou como um cordeiro com 2 chifres. Poder civil e eclesiástico, os 2 chifres. Porém, que faz o mesmo que fez a besta antes dela? Parece raro, mas o símbolo da América do Norte é o número 13 e uma mulher. Aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Começamos essa nação com 13 colônias. Começamos com 13 listas e 13 estrelas na bandeira. E em muitas outras coisas temos o número 13. E por outro lado se refere à mulher, a mulher, a mulher. E por fim chegará, como predisse, que uma mulher controlaria a nação. Clinton agora acaba de dizer, quando morreu a Jaqueline, disse que Jaqueline era o símbolo da dignidade americana. Eu falei, é mesmo. Disse isso, já fazem 30 anos. E das 7 coisas que predisse nessa ocasião, 5 delas já são cumpridas. E agora já tem o homem ali pronto para dar a entrada. O que vocês puseram com seu voto político? Bem, há tanto que dizer que quase é impossível terminar. Agora entendemos que Satanás controla todos os poderes políticos no mundo. Deus o disse em Mateus 4:8: todos os reinos lhe pertencem, por isso planejam, fazem guerras e matam. E recordem, não é estranho que lhe tenha sido dado uma espada para se matarem uns aos outros. Quando isso sucedeu, ele ainda não tinha o poder eclesiástico, mas começou com um demônio de ensinamento falso, e esse ensino chegou a ser uma doutrina, a qual se encarnou num falso profeta. Você tem que lembrar, o espírito não podia ser coroado, tinha que ser uma pessoa. Logo ele foi ao lugar próprio, não foi a Israel, mas a Niceia, Roma, levou a cabo o concílio e ali elegeram um bispo com cabeça. Logo, por quanto fizeram isso, ali se uniu a igreja e o Estado. Então deixou cair seu arco, desceu de seu cavalo branco, montou seu cavalo vermelho e agora podia matar qualquer um que estivesse contra ele. Ali está o selo aberto. É o mesmo indivíduo. Vejam como vai cavalgando e segue até entrar na eternidade. Ele une seus 2 poderes. E isso é a mesma coisa que estão tratando de fazer agora mesmo, hoje mesmo. Agora pode pareça raro e até não o entendam. Alguém de um grupo batista na cidade vizinha de Louisville, Kentucky, disse pelo rádio mais ou menos estas palavras: não temos que unir com a Igreja Católica, mas temos que ter companheirismo com eles. Ao mesmo tempo que isso está sucedendo ali em Louisville, Deus está abrindo selos a seu povo aqui deste lado do rio e dizendo-nos: não façam isto, não tenham tal companheirismo. Você vê os 2 espíritos operando juntos? Recordem que a pomba e o corvo não pousam sobre o mesmo pau. Não dormem juntos.
A pomba não come com o corvo, porque ela não come carniça. Aí que o irmão Collum disse, ele falou claro, que um dos segredos da revelação da noiva é não entrar na política. É um dos segredos, porque ela não come um corvo. Vemos então que ele uniu seus poderes. Então, quando chega a ser o Estado e a igreja que fará você, ele forma a sua própria religião, e então pode fazer o que quer. Terá então o direito de assassinar a qualquer um que não esteja de acordo com ele. Foi exatamente como operou com os verdadeiros santos do Deus vivo, os quais se mantiveram com a palavra e não concordaram com seus dogmas. A estes assassinaram. Agora o irmão Lee Vale, e além das mais pessoas que têm estudado a era de Nicéia, a igreja primitiva, não sei se você tem lido isto que lhes direi, mas se encontra no livro A Gloriosa Reforma por Smucker. E este homem diz ali que quando Santo Agostinho de Hipona, porque a pronúncia, se fosse inglesa, seria Hipona, acho que é Hipona, quem sabe? Hipona chegou a ser sacerdote sobre a igreja romana. Uma ocasião teve a oportunidade de receber o Espírito Santo. Olha, teve a oportunidade de receber o Espírito Santo, mas o rejeitou. Quer dizer que pode ser rejeitado. Quantos sabiam disso? Ele rejeitou o Espírito Santo. Esse é exatamente o tipo das igrejas protestantes hoje. Elas rejeitam o Espírito Santo, que é a mensagem. As quais têm rejeitado o Espírito Santo. Elas rejeitaram o Espírito Santo. Estão falando em batismo do Espírito Santo. Eles teriam que crer no espírito do erro, do engano. E se aquela mulher ali de calça esporte, de short, de unhas pintadas, olhos pintados, cabelos cortados, lábios vermelhos, fala em língua estranha, ela foi batizada com o Espírito Santo. Ele então regressou a Hipona, e foi exatamente a pessoa que assinou aquele documento que, segundo eles, tinha a revelação de Deus. Veja só, por rejeitar o Espírito Santo, onde ele foi cair. E onde dizia que era bom, veja aqui que o tal de Santo Agostinho fez. Onde dizia que era bom e agradável aos olhos de Deus assassinar toda pessoa que não estivesse de acordo com a Igreja Católica Romana. Agora escutem bem, estou citando diretamente do Martirológio, desde o tempo de Santo Agostinho de Hipona até o ano de 1586. Está registrado no Martirológio romano que a Igreja Católica Romana deu morte a 68 milhões de protestantes. Eu disse no rádio, Jim Jones matou 1000 pessoas. Que louco, né? Doido. Só desta feita, sob auspícios dessa declaração de Santo Agostinho, ela matou 68 milhões de protestantes, de crentes. Veja, agora, estava vermelha a sua espada? O seu cavalo não estava vermelho ou não estava? De sangue. Eles dizem que, interpreta aqui, esse cavalo vermelho é o sangue de Jesus Cristo. Arranjando bobagem para interpretar. Durante a era das trevas houve milhões lançados aos leões e mortos de todas as formas, porque não se prostraram ante o dogma católico romano. Nós o sabemos. Agora, por que esta era é a pior de todas? É por causa dessa lisura que há, os direitos. E ele virou crente.
Ainda nos restam uns 15 minutos. Vamos ler aqui, só que o meu já passou. Um pouquinho para que vejam, é só terminar aqui, para que vejam este quadro mais claro. Vocês têm suas Bíblias, mas não vai dar. Essa informação a obtive de A Gloriosa Reforma, por Smucker, e essa conta foi tirada diretamente do Martirológio de Roma, do Vaticano. E isso foi até a perseguição do povo de São Patrício. E eles chamam a São Patrício de uns de seus santos. São Patrício foi tão católico romano quanto eu. Ele nunca... E vocês sabem quanto eu sou. Ele aborreceu a doutrina da Igreja Romana e rejeitou ir ver o Papa. Sim, senhor. Você deveria ir ali na parte norte da Irlanda, onde tem suas escolas. Seu nome não foi Patrício, mas Sucatus, correto? Ele perdeu a sua irmãzinha e vocês sabem a história. Agora nós vamos ficar de pé e vamos embora. Não dá tempo para terminar.